E aí, povo da Maquionha, como vocês estão? Churuganja aqui e hoje nós vamos falar um pouco sobre o cultivo outdoor. Se você já é experiente, fica com a gente e sugere aí nos comentários como a gente pode melhorar o nosso conteúdo. E se você está chegando agora, é hora de aprender sobre esse maravilhoso mundo canábico. Fica com a gente que nós vamos falar hoje sobre a placa de propaganda, né? Na verdade não, cultivo outdoor. Então, o que é o cultivo outdoor? Se você chegou agora no mundo do cultivo, com certeza você já ouviu falar em indoor e outdoor. E com certeza já sabe a diferença. O cultivo indoor é aquele realizado de maneira confinada, né? Na maioria das vezes em estufas e dentro de casa. Enquanto o cultivo outdoor é aquele realizado de maneira externa, ao ar livre, né? Realmente igualzinho a um outdoor. E esse vídeo nós vamos focar bastante no cultivo outdoor. Quais são as vantagens e as desvantagens do cultivo outdoor? Lembrando que cultivo indoor, a gente ainda vai fazer vídeo sobre o cultivo indoor, mas esse é focado no outdoor. Quais são as vantagens e desvantagens do cultivo outdoor? Vamos dar uma olhada em tudo isso, né? Uma das vantagens do cultivo outdoor é o custo reduzido, porque cultivar ao ar livre geralmente é mais econômico, você não precisa investir muito em materiais, em insumos, em tudo aquilo que o cultivo indoor acaba requisitando, né? Porque a natureza vai fazer essa parte da luz, essa parte da ventilação. Outro ponto positivo do cultivo outdoor é o espaço que vai ser maior e o rendimento também. Suas plantas vão ficar maior, vão se desenvolver, isso vai aumentar também a sua colheita e muitas vezes você vai precisar de menos plantas para conseguir o seu autossustento, justamente devido a essa vantagem de poder contar com maior espaço para que as plantas possam crescer. Além da própria questão da sustentabilidade, porque é um cultivo mais natural, que consome pouca ou nenhuma energia elétrica, então acaba te ajudando também nessa questão de ajudar o nosso querido planeta, né? Mas também tem os pontos negativos do cultivo outdoor, como por exemplo, você vai ficar mais exposto, vai ficar mais visível. O maior desafio do cultivo outdoor é justamente esse, a segurança. As suas plantas elas vão ficar expostas aos olhares curiosos, a ladrões e também às autoridades. Isso pode representar um grande risco, um grande problema. Outro ponto também é a dependência climática, ou seja, você vai depender de como está o clima na sua região. Então, aqueles lugares que fica uma semana com pouco sol, 15 dias de chuva, você vai ter problemas ali no desenvolvimento da planta, dependendo na época em que você estiver fazendo ali o seu cultivo. E se você não tiver um complemento de luz ali para completar o fotoperíodo, você vai ter que monitorar muito bem as estações do ano para plantar no momento certo e poder garantir ali a sua colheita. Só para constar, fotoperíodo é a duração do dia em relação à noite em um tempo de 24 horas. Fotoperiodismo é a reação da planta a esse tempo. O fotoperíodo exerce influência sobre a floração, pois este aponta as estações do ano. Então, o cultivo outdoor tem essas particularidades que no indoor a gente não tem, porque nós estamos ali controlando todo o processo, né? Então, quem é que tem o perfil para fazer esse tipo de cultivo? Todo mundo. Todo mundo que conte com espaço disponível e consiga o mínimo de descrição. E quais são os primeiros passos ali no cultivo outdoor? O que é que você tem que pensar antes de você começar? Então, primeiro de tudo, é necessário que você tenha o perfil para fazer esse tipo de cultivo. Ou seja, se você estudou como se faz o manejo da planta no outdoor e você está disposto a cumprir os horários de manejo como um todo e avaliar como funciona o seu espaço, quantas plantas vão caber ali, se vai receber o mínimo de horas de luz. Então você avaliou e viu que você reúne as condições de segurança e está de acordo com o que esse manejo exige, você já tem o perfil para fazer o outdoor. É preciso também conhecer bem o clima da sua região, como a gente já mencionou, para não fazer o cultivo na época errada. Então, quantas horas de sol a planta tem que ter no outdoor? Suponhamos que ela pegue apenas 3 horas de luz direta do sol, o que já é pouco.
E aí, além disso, você planta em uma época que o tempo passa mais tempo fechado. Aí poucas horas de exposição direta do sol devido à posição que ela fica. E ainda aliado ao clima, já vai ficar um pouco mais difícil. Então você tem que fazer todo esse estudo de estação do ano e de um espaço de cultivo, de quantas horas de luz direta do sol ela vai pegar. Qual é o tipo de moradia mais indicadas para se fazer o cultivo outdoor? O mais indicado são as residências, pois em apartamentos não é comum haver espaços com a luz do sol suficiente pelo período de horas necessárias. Então, além de chamar a atenção, caso utilize varandas ou locais de vista, tanto interna como externa. Então, o apartamento é aquela coisa, área de serviço pequena, não pega muitas horas de sol, se colocar na varanda muita gente vai ver. Então, o mais indicado para outdoor é sim as residências, né? Mas você vai ter que analisar também alguns pontos, né? Mesmo que você consiga uma residência, né? Então, importante muito esse ponto, né? Se você mora numa residência, você tem que saber quem é que mora com você, obviamente, nível de confiança dessas pessoas, né? E também quem é que manda na residência. Se é você que manda na residência, converse com as pessoas que moram com você, explique que vai fazer o cultivo e leve esse conhecimento. Se não é você que manda na residência, converse com a pessoa que manda ali na residência, peça autorização para cultivar e explique que aquele cultivo vai tomar tantos meses para que tudo possa ficar alinhado e você fazer o seu cultivo em paz, sem nenhum tipo de perseguição, tudo muito bem combinado. É necessário que as pessoas de sua casa sejam pessoas de confiança, que você tenha uma rede de apoio ali para poder fazer esse cultivo. Se a sua casa é instável, costuma ter muita briga, discussão, seja com seu parceiro de relacionamento, seja com parentes e familiares, se é um clima muito tenso, é bom que você não faça esse tipo de cultivo para que justamente no meio de um conflito alguém coloque as plantas na história e essa conversa vá para a rua, né? Então a posição das plantas, vamos falar agora algumas maneiras de você colocar as plantas em lugares seguros ali dentro da sua casa. As residências, elas costumam ter muros, né? E você pode procurar por pontos discretos ou mais conhecidos como pontos cegos, e esses pontos vão pegar o máximo de luz e onde não se vê facilmente. Então tem que ser um lugar que pegue bastante luz, mas que não seja visto facilmente. Visto que eu estou falando é a planta em si. Então você pode também utilizar algumas coberturas como sombrite ou greenhouse para deixar as plantas no outdoor, porém de maneira mais discreta. Outro ponto também que ajuda bastante na descrição do cultivo outdoor é você fazer técnicas de LST e HST, principalmente rebaixando a planta, deixando ela mais rasteira, o que vai fazer com que, sendo vista a certa distância, ela não vai ser identificada como uma planta de cannabis, principalmente se ela estiver junto de outras plantas. Outro ponto que pode ajudar, na pior das hipóteses, é você utilizar plantas, entre aspas, mutantes, que vão te dar um pouco mais de descrição também ali no outdoor. Assim, mesmo que o vizinho olhe por cima do muro, ele não vai enxergar uma planta de cannabis, porque ela está debaixo de muitas técnicas e muitas vezes coberta ou junto com outras plantas que vão disfarçar a visão, né? E quando você receber visitas na sua casa, visita sempre com os olhos cegos para o cultivo. Mesmo que você se assuma como cultivador, não mostre nada a terceiros, mesmo que eles também consumam a planta. E cá entre nós, né, falando por mim em relação a visitas, quem não planta não pode ver nossa planta. Essa é a minha opinião. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Outro ponto, é importante que o manejo seja discreto. Por se tratar de uma área externa, você tem que conhecer bem o comportamento dos seus vizinhos e qual é o nível de curiosidade deles, que eles costumam ter de maneira geral. Alguns vizinhos, quando escutam barulhos estranhos, inventam uma desculpa para olhar por cima do muro. Por isso, procure fazer o manejo das plantas em horários mais comerciais, do que tarde da noite, por exemplo, em que o vizinho pode ficar, o que é que o meu vizinho está fazendo nessa hora, mexendo no muro, né, batendo as coisas. Se você, por exemplo, usa bomba de pressão de água, tome cuidado com os horários, que ela faz muito barulho. O vizinho vai achar que você está com uma pistola de pintura, vai querer olhar o que é. Se puder usar borrifadores que são mais silenciosos, é melhor. E procure sempre vigiar o cheiro da planta ali na floração. Em geral, no outdoor não tem problema de cheiro com respeito à planta, mas se o muro do seu vizinho está muito próximo, se a casa dele é muito próxima, procure vigiar como é que está a questão do cheiro, para não deixar esse cheiro vir para casa do vizinho, porque se ele conhecer de onde, do que é aquele cheiro, ele vai saber que
você está plantando, né? Então, resumindo e as conclusões finais. Não se arrisque à toa. O cultivo outdoor, ele necessita de segurança, assim como o cultivo indoor também. Nós não estamos falando só de cuidado com as autoridades, mas também de pessoas em geral, que dificilmente ficarão caladas se verem maconha ali no seu quintal. Em pouco tempo, muita gente vai ficar sabendo, vai ficar o boca a boca, aí você só tem 6 plantas, vão falar que você tem, na verdade, 30, daqui a pouco você vai na padaria e tá todo mundo te olhando torto e você não sabe o que é que tá acontecendo. Então não se arrisque à toa. Quem não planta, não pode ver planta, na minha opinião. Rede de apoio sempre, família estável, tudo estabilizado para você fazer o cultivo outdoor com toda a segurança do mundo. Gostou do conteúdo? Que bom, espero que sim. Se você quer uma ajuda para fazer o seu cultivo, seja indoor ou outdoor, nós temos o curso Cultivando o Meu Remédio e temos também a nossa consultoria personalizada com 2 reuniões semanais e suporte diário para que você possa fazer o seu cultivo, iniciar, ter os seus resultados junto com toda a bancada da Grower TV. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado a vocês essas dicas e até a próxima. Tamo junto.